chocante. Eu fui pesquisar algumas imagens, aí até eu fiquei assustado. Porque essa história de perder a cabeça, eu falei, não vou pôr imagem para não assustar. Mas o tema nessa noite é: não perca a sua cabeça. Mas na verdade eu quero que você entenda que essa cabeça não é propriamente dito a sua cabeça. Você vai entender na palavra dessa noite o que eu quero dizer. Essa cabeça significa uma voz profética para cada um de nós. A cabeça fala de comando. Nós podemos viver sem muitos membros do nosso corpo. Sem um pé, sem uma perna, sem um braço. Muitos membros nós podemos viver. Mas nós não podemos viver sem uma cabeça. E é sobre isso que eu quero te falar. E se você esteve aqui no domingo passado, quando nós ministramos a palavra sobre João Batista, é quase que, não é bem uma sequência, mas está muito ligado com o que eu falei no último domingo aqui na igreja. Sobre alguns perigos que nós precisamos tomar cuidado com respeito à nossa fé. João Batista, apesar de ter sido aquele homem que apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, passado um tempo depois, a dúvida entrou no coração dele, e ele já não sabia mais se Jesus era verdadeiramente o Messias. Mandou seus discípulos perguntar. Depois ele reconheceu e retomou o seu caminho, mas por um instante na vida dele, pelo fato dele não estar andando com o Senhor, ele teve uma dúvida a respeito de quem Jesus era. E eu terminei falando domingo passado que quem anda com Jesus não tem dúvida a respeito de quem ele é. Se você verdadeiramente anda com o Senhor, se você caminha com Jesus, você não vai ter dúvida a respeito de quem ele é na sua vida. O problema é que nós começamos muitas vezes bem, irmãos, mas determinadas coisas vão acontecendo. E hoje eu quero te dar mais um alerta, não só para aqueles que estão começando na fé, só para vocês que se batizaram, mas para todos nós que caminhamos na nossa fé. Eu quero contar a história de Herodes e João Batista. Porque você sabe que quando Jesus foi batizado, ele chamou para si os seus discípulos, e João Batista continuou com os seus discípulos. E como eu falei domingo passado, João Batista, ele era um profeta, irmãos, e ele tinha uma mensagem muito dura. A igreja de João Batista, era difícil ser membro da igreja de João Batista. Para começar, o cara era todo esquisitão. Ele se vestia de pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. E a escola de teologia que João Batista fez era uma coisa, um sistema de João Batista era meio bruto. João Batista era aquele homem que não tinha muita papa na língua. Era um homem que falava as verdades na lata, que apontava. O pessoal vinha falar com ele, ele falava assim: olha, vocês estão vivendo longe de Deus. Vocês são raça de víboras. Vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês cheiram mal. Essa era a pregação dele, era uma pregação dura. Em uma dessas pregações, irmãos, ele percebeu e ele viu que o rei na época, o comandante na época, era Herodes, ali na região de Israel. E Herodes era um homem muito poderoso. E esse homem começou a ter um caso com a mulher do seu irmão. E João Batista começou a pregar contra Herodes. Herodes, apesar de toda pompa, apesar de toda a autoridade, todo o poder que Herodes tinha, João Batista não se intimidava. E ele pregava dizendo assim: Herodes, está errado, o que você está fazendo está errado, você está deitando com a mulher do seu irmão. E ele falava isso publicamente, e a coisa foi ficando ruim para Herodes. E olha que naquela época não tinha Twitter, não tinha Instagram e também não tinha Facebook, mas não tinha rede social.
Imagina nos dias de hoje, que seria a exposição de uma vida pessoal de um grande líder, que era Herodes. O que Herodes faz? Herodes então manda prender João Batista. João Batista para nós, irmãos, significa aquela palavra profética de Deus para os nossos corações. E eu quero ler com você aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, alguns versículos aqui. O texto é um pouquinho longo, mas nós vamos ler só uma vez, para que você possa entender. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou na Bíblia do seu celular, ou na sua Bíblia, ou quiser acompanhar conosco aqui no telão, fique à vontade. Ok? Chegou isto, Marcos capítulo 6, versículo 14. Nós vamos ler até o verso 29. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório do que Jesus estava fazendo. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Só até aqui por enquanto. João Batista começou com esse discurso duro a respeito de Herodes. Herodes o manda prender, mas Herodes temia, porque sabia que João Batista era um homem de Deus. E Herodes o colocou num cárcere, o mantinha ali num cárcere, porque assim João Batista iria cessar essa voz profética, ia cessar esse alerta público, porque ele sabia que o que ele fazia era errado. Herodes sabia. E nós lemos o texto aqui, no finalzinho aqui, diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. O que nós entendemos aqui, irmãos? Que Herodes pega João Batista e coloca João Batista na prisão. Quando João Batista estava na prisão, Herodes ia de tempos em tempos, ou não sei com quanta frequência, Herodes ia lá para ouvir João. E Herodes sentava lá, eu fico imaginando João Batista no cárcere. Eu não sei se Herodes entrava lá dentro da cela ou ficava do lado de fora da cela. E Herodes sentava ali e ficava ouvindo João Batista ensinar. E ficava ouvindo João Batista pregar, e ouvia ele de boa mente. A palavra de João Batista era muito boa. Herodes gostava de João Batista. Herodes gostava da pregação de João Batista. Herodes gostava dos ensinamentos de João Batista. Herodes gostava dos princípios de João Batista. Ele concordava com os ensinamentos de João Batista. De tempos em tempos ele ia lá, sentava e ficava ouvindo. Eu acho que talvez ele falava ali: João, nossa, João, você tem razão, João. Oh, meu Deus, eu preciso dar um jeito na minha vida. Oh, João. Aí levantava, ia embora, e a vida dele continuava da mesma forma. Passava um tempo, não se sabe quanto tempo, ele voltava lá de novo. Não foi só uma vez, escutando-o, não foi, e o escutou de boa mente, não, escutando, era algo que ele fazia com frequência. Ele ia lá no cárcere ouvir. Aí passava um tempo e ele ia lá, sentava de novo. Eu acho que João Batista não ficava pregando para ele
só a respeito de Herodias, do problema que ele tinha ali, do pecado dele. João Batista falava sobre outras coisas. João Batista falava a respeito de salvação para ele, falava a respeito de arrependimento, falava a respeito da transformação que Deus queria fazer na vida dele. E mais uma vez, Herodes ouvia, gostava de tudo, concordava com tudo, levantava e ia embora. Isso é muito semelhante ao risco que nós corremos hoje, irmãos. Uma das grandes questões, dos grandes problemas nossos, é que nós gostamos da palavra. Nós aceitamos a palavra. Nós vamos até o encontro da palavra. Assim como Herodes, a gente vem ao encontro. Você saiu da sua casa para vir aqui. Para o quê? Para ouvir a palavra. Alguns dizem assim: eu gosto até mais do momento da palavra do que do louvor. Mas eu quero dizer para você que não há nada, um não é mais importante do que o outro. Um é tão importante quanto o outro. Porém, nós corremos o risco, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Para que você não perca a voz profética de Deus na sua vida. Porque todas as vezes que nós ouvimos a palavra, e não tomamos uma atitude, não mudamos o nosso comportamento. Há um texto em Mateus, segura o dedo aí em Marcos, e vá comigo aqui para Mateus capítulo 6. A gente já volta para Marcos, não precisa pôr no telão não, deixa que a gente vai seguindo aqui. Mateus capítulo 6, olha só, versículo 23, diz assim, verso 22: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Agora preste atenção nesse versículo aqui, nesse restante do texto, porque você há de concordar comigo a respeito de alguma coisa. Portanto, caso a luz que há em ti sejam o quê? Trevas, que grandes trevas serão. Eduardo, apaga todas as luzes para mim. Tudo, até a do meio aí. É que nós temos o telão, temos uma série de outras coisas ligadas. Mas nós apagamos as luzes. Pode acender tudo novamente, volta ao normal, por gentileza. Eu demorei para entender isso aqui, porque eu sempre aprendi que aonde há luz não há trevas, e aonde há trevas não há luz. Aí Jesus vem e ele diz assim: portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu aprendi que se tem luz não tem treva, se tem treva não tem luz. Aí Jesus vem e fala assim: caso a luz que há em você sejam trevas, quão grandes trevas serão. Aí minha cabeça pirou, irmão. Tem uns versículos, normalmente que a gente lê uns versículos desse aqui, a gente faz igual aqueles negócios de pergunta, a gente passa, né? Passa porque a gente não consegue entender, porque, meu Deus, o que é isso aqui? Mas de vez em quando o Espírito nos leva a pararmos e meditarmos nisso aqui. E eu pude entender o que Jesus estava dizendo aqui, irmãos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua. Essa palavra é o quê? Lâmpada, e essa palavra é o quê? Ela é luz. Quando que a luz se tornam trevas? Vamos transformar essa palavra. Vamos substituir essa palavra luz, a escrita luz pela escrita palavra. Vou ler o texto novamente, substituindo. Portanto, caso a palavra
que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, quando que a palavra dentro de mim, se a tua palavra é luz, como que a tua palavra vai se tornar trevas? O Espírito Santo me respondeu de uma maneira muito simples: quando você não pratica o que eu digo, quando você não pratica a minha palavra. Caso a luz que há em ti, eu tenho a luz, mas eu não uso, eu não pratico essa palavra, irmãos. Essa palavra, ela não é uma prática na minha vida, assim como não era na vida de Herodes. Esse é o nosso problema. E o alerta que eu quero te dar nessa noite, porque você vai perceber que se nós vamos insistindo nessa mesma retórica de permanecermos dessa forma, apenas ouvindo, e a palavra não transforma a nossa vida, nós não damos um passo, porque existem coisas que nós precisamos fazer. O problema é que a gente, para as coisas de Deus, para o pecado, nós somos ativos. Porque Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim: a obra da carne, a carne precisa ser, obra fala de mãos, obra fala de trabalho. Pecar, irmão, dá trabalho. Você tem que ir lá, você tem que ir fazer. Mas o Espírito, ele não menciona as obras do Espírito. Ele fala que o Espírito, ele menciona como fruto. Fruto é resultado de uma ação de vida. Você não se trabalha com as mãos para produzir fruto. Se nós trabalhamos com as nossas mãos para produzir fruto, isso é só aparência. Chega uma hora que tudo isso vai embora. Mas nós corremos o risco, irmãos, muitas vezes de nos tornarmos Herodes. E simplesmente irmos lá, ouvir, gostar, concordar. Você vem, senta aqui, ouve cada um ministrar, seja na quinta, nas redes de casais, rede de homens. Você vem e fala assim: nossa, olha que bênção, Senhor, pastor, olha, fulano pregou, olha o dia que fulano pregou, aquela palavra foi muito boa, olha que tremendo, que legal, olha sobre fidelidade quando ensina aqui, é isso mesmo, tá certo, a gente tem que ser fiel a Deus, olha, a gente precisa fazer isso, a gente precisa servir, precisa obedecer, precisa afastar do mal, precisa afastar do pecado, buscar a Deus, olha, está tudo certinho, mas a gente vai embora, irmão, não faz nada, não tem nenhuma atitude. É o que Herodes fazia. Herodes ia lá, sentava, escutando de boa mente. Herodes não ia lá contrariado, não. Ele ia porque ele queria. Você não vem aqui contrariado, não. Você vem aqui porque você quer. Você gosta do que a gente fala. Você sabe que aquilo que nós ensinamos aqui é verdade. Você sabe que o que nós ensinamos aqui está certo. Você sabe que o que nós ensinamos aqui é a palavra de Deus. Você acha bom vir aqui. Mas o fato de você vir aqui e você ouvir essa palavra não vai te fazer uma pessoa transformada. Assim como o fato de eu ter um piano na minha casa. Imagine só, eu não sei tocar esse instrumento aqui. Imagine só, eu pego um piano desse e levo um piano para minha casa. Coloco lá na minha sala, se eu tivesse espaço. Coloco lá na minha sala e fico olhando aquele piano. Um ano depois, eu só fico observando aquele piano. Um ano depois eu vou voltar aqui para vocês e eu vou dizer assim: gente, sabe aquele piano que eu pus lá na minha sala? A partir de agora, só o fato de eu ter colocado ele lá na minha sala, a partir de agora eu sou pianista. Eu vou ser um pianista, irmãos? Sim ou não? Não. O fato de eu ter um piano na minha casa não me faz um pianista. O fato de eu ter um violão na minha casa não me faz um violonista. O que me faz um pianista, um violonista, é o quanto eu pratico, que eu treino naquele instrumento, irmãos. A palavra de Deus é a mesma coisa. Não adianta nós só ouvirmos a palavra de boa mente. Não adianta nós ouvirmos a palavra com boa vontade. É por isso que você vai entender agora, na sequência do texto aqui.
No mesmo instante, não, perdão, passou um. Isso. E chegando o dia favorável, lembra que Herodes ia lá, sentava, ouvia João Batista, voltava, não mudava de vida, irmãos. O tempo foi passando. E é por isso que você percebe que tem muita gente, como eu falei domingo passado, tem muita gente que começa bem na fé, mas ele fica ouvindo, e ele não toma uma atitude. Ele sabe o que ele tem que fazer, porque a gente vem, a gente sabe o que nós temos que fazer, irmãos. A gente sabe o que nós temos que praticar. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós não erramos por falta de conhecimento, nós erramos por falta de prática. Porque tudo que tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer. Mesmo você que já está há pouco tempo, que está há pouco tempo na igreja. Mas principalmente nós que já conhecemos a palavra, já há um bom tempo, os nossos erros são mais por deixarmos de fazer do que por falta de conhecimento. E se isso vai perdurando na nossa vida, olha o perigo que eu estou te alertando aqui hoje, irmãos. E chegando o dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, os oficiais militares e os principais da Galileia, entrou a filha de Herodias dançando, e agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Jurou-lhe: se pedires até mesmo a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu. Irmãos, imagina só. Você está diante de um cara tão poderoso. Você está diante de um cara tão rico. O cara fala para você pedir o que você quiser. E se você quiser até metade do reino dele, ele ia dar, porque ele falou isso publicamente. Naquela época, se falasse, tinha que fazer. E no texto diz que Herodes já estava meio alto por causa do vinho. Esse é o perigo. A gente começa a se embriagar com as coisas desse mundo. A gente começa a se encantar com as coisas desse mundo. A gente começa a envolver a nossa vida vivendo em torno só de realização de coisas pessoais. Vivemos em função dos nossos sonhos. Vivemos em função das nossas coisas. E vamos nos embriagando, irmãos. Vamos nos embriagando. A gente vai se embriagando, porque esse mundo vai te embriagando cada vez mais. Cada vez que você tem uma coisa, você quer outra. Cada vez que você conquista um negócio, você quer outro. Cada vez que você alcança uma coisa, você quer outra. Cada vez mais eles vão nos apresentando sonhos e mais sonhos, sonhos. E chega uma hora que muitas vezes, por causa de nós estarmos embriagados, nós liberamos palavras no mundo espiritual que podem trazer consequências sérias na nossa vida. Essa moça podia pedir tudo que ela queria, irmãos. O diabo, irmãos, ele não está preocupado em te deixar pobre. O diabo, ele não está preocupado em fazer você perder seu emprego. O diabo não está preocupado em fazer com que você não consiga conquistar todos os seus sonhos, as suas realizações. Ele está preocupado se essa palavra aqui, ó, ela está permanecendo ou não na sua vida. Se ele conseguir te tirar dessa palavra, e te tirar da palavra não é tirar você da igreja não, porque tem gente que está perdido dentro da igreja. A 100ª ovelha, ela saiu, ela se perdeu fora do rebanho, mas a dracma foi perdida dentro de casa. Nós corremos o risco de vivermos uma vida cheia de religiosidade, e nós temos que tomar cuidado com isso. No mesmo instante,
voltando apressadamente junto ao rei, disse: quero, sem demora, que me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei. E como eu disse agora há pouco, ele gostava de João Batista, irmãos. Ele gostava de João Batista. Talvez ele ia manter João Batista ali, velhinho, na prisão, até, e talvez, irmãos, não, com certeza eu posso dizer para você, se João Batista não tivesse morrido, Herodes teria se convertido. Porque de tanto ouvir a palavra ia acabar entrando no coração dele. Esse é o principal propósito do diabo nas nossas vidas: arrancar a palavra de nós, irmãos. Ficou muito triste, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa, não quis negar. Tem um outro texto, em um outro evangelho, fala que ele já estava meio alto com a bebida. Ele foi e decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Olha a cena, irmãos. Imagina numa festa, todo mundo festejando, todo mundo numa alegria. Tem aquele momento. Talvez Herodes jamais imaginava que aquela jovem ia pedir isso. Talvez ela falasse assim: olha, eu quero correntes de ouro, eu quero roupas, eu quero aquele apartamento que você tem lá na praia, eu quero aquela chácara lá bonita, eu quero aquela fazenda que você tem. Herodes ia dar, irmãos. Nunca imaginava que aquela moça ia pedir a cabeça de João Batista num prato, irmãos. Olha que cena, acabou com o momento ali. Ela pega e leva a cabeça para sua mãe, Herodias. Herodias aqui, irmão, simboliza o diabo. O diabo que quer roubar a palavra profética da nossa vida. Herodes o ouvia de boa mente, como eu disse. O diabo que tenta roubar a palavra do nosso coração, tenta roubar a palavra de dentro de nós. Não adianta só você se tornar um ouvinte, queridos, senão a luz que há em você, ela vai se tornar trevas. O que te vai fazer um cristão não é o fato de você vir aqui na igreja todo domingo. O que te faz verdadeiramente um cristão, não estou falando de um evangélico não, estou falando de um cristão. Estou falando de um crente não, estou falando de um cristão. A palavra cristão significa pequenos cristos. Não é se a gente vem na igreja ou não, mas é se nós praticamos aquilo que Deus fala conosco. Nossas crenças não vão nos fazer pessoas melhores, e sim as nossas atitudes. Não são as nossas crenças, irmãos. Não é o que você acredita. Você pode acreditar em muita coisa, você pode crer em muita coisa, mas se nós não tivermos atitude, nós não seremos pessoas diferentes. Nós não seremos pessoas melhores. Que nessa noite você guarde o seu coração, porque Satanás vai tentar tirar a palavra definitivamente da sua vida. Ele vai tentar roubar a palavra de você. Chegou um momento que aconteceu o que Herodes temia. Agora ele já não tinha mais uma voz profética para ele poder ouvir. E quem sabe lá na frente até se converter. A gente fica andando, irmãos, andando e deixando de praticar. A gente tem tempo para tanta coisa nesse mundo aí. Porque aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, nós arrumamos tempo, irmãos. Mas a gente faz 12 horas de adoração aqui e nós não temos tempo, ainda que seja pela madrugada. A gente faz um evento aqui, sexta, sábado, quinta, sexta e sábado, a gente não tem tempo para vir todos os 3 dias. Mas para aquilo que nós queremos, nós arrumamos tempo. A gente arruma tempo para viajar, para passear,
para visitar parente, para fazer isso, para fazer aquilo, para tocar os nossos projetos. Nós arrumamos tempo para tudo, irmãos. E essas coisas são uma somatória. É uma somatória que eu estou dizendo. Eu não estou falando que é errado você sair de férias. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas vezes nós podemos fazer e não fazemos. E é uma somatória. Chegou o momento propício. O diabo vai minando a gente, irmãos. Vai minando, vai minando, vai minando, vai minando. E a gente vai ouvindo, não vai praticando, vai ouvindo, vai lá para fora, amanhã, segundona, semana inteira, a gente continua do mesmo jeito, a gente não muda o nosso comportamento, as nossas atitudes, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, a gente continua da mesma vida, irmãos. Até que chegou o momento propício. O diabo vai armando a armadilha para os filhos de Deus. Porque nós conhecemos a verdade. Então ele sabe que com a gente não pode chegar de uma hora para outra. Ele tem que ir minando, ele vai preparando a armadilha, irmãos. Ele vai, como o Bim faz lá no Rio Grande, né, Bim? Vai lá toda semana, joga um tanto de milho lá, os peixinhos vai lá e come o milho lá, o trato lá, feliz da vida. Nossa, aquele gordinho vem aqui, joga umas coisinhas boas pra gente comer. Olha, gente, vai chamando os amiguinhos dele, ó, vão lá, toda quarta-feira tem comidinha pra nós lá, vamos lá. E ele só tá cevando os bichinhos, irmão. Só tá cevando os bichinhos. É assim que a gente faz, não faz? Pegar o peixe. Você acha que o diabo faz que jeito com a gente, irmão? Ah! Chega lá de chifre, de rabo, tridente, te espetando. Não, irmão. Vai chegar bonitinho. Vai te iludindo, não, rapaz. Quinta-feira agora, arruma, você já está tanto tempo na igreja, você já vai domingo na igreja. Quinta não precisa ir mais, não. Não vai mais na quinta, não. Vai arrumando coisa para nos ocupar, irmãos. Vai para quê? Para tirar a gente do foco das coisas de Deus. Da oração, disso, daquilo. Vamos andar com Ele, amém, irmãos? A prática da palavra nos leva a andar com Ele. Porque senão vai chegar uma hora, irmãos, que o pecado já nem dói mais. Eu estou orando, estou meditando numa palavra, irmãos. Eu já falei isso aqui. Talvez o dia que eu pregar aqui, vai ter gente que não vai voltar mais aqui. Mas eu vou falar. Porque eu não posso omitir isso. O Senhor está me incomodando com relação a isso. Eu não posso omitir. Porque vai chegando uma hora, irmãos, que o pecado não vai doendo mais não. A gente vai se acostumando com ele. O que te incomodava, sabe aquela pomba que manchava e logo queria se limpar? Daqui a pouco a gente começa a mudar a nossa natureza. E aquilo que nos incomodava tanto, que nos fazia tão mal, agora já não faz mais. Já não faz mais. Já não me incomoda mais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. É por isso que eu preciso e busco Ele todos os dias. É por isso que eu desejo andar com Ele todos os dias da minha vida. Porque senão, irmãos, eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era. Você acha que eu oro porque eu sou bom? Você acha que eu busco a Deus porque eu sou bom? Eu busco a Deus porque eu sou ruim, irmão. Eu busco a Deus porque eu não presto. Porque se eu prestasse eu não precisava. Eu conheço a minha carne. Se eu não sujeitar essa carne aqui, eu não vou vencer o mal.
E eu termino para nós orarmos e ceiarmos juntos, dizendo: a vitória que você precisa contra o seu maior inimigo está na sua sujeição ao seu melhor amigo, que é Jesus. Você quer vencer o seu maior inimigo? Então se sujeite ao seu melhor amigo. Paulo disse: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Hoje é uma noite muito importante. É uma noite de conserto, uma noite de aliança, uma noite de reconciliação, uma noite de renovação de alianças. Eu não sou místico com essas coisas não, mas calhou ser no dia 1º de setembro. O mês está começando e o ano está quase terminando, né, gente? Meu Deus, passou rápido. Parece que esses dias aqui nós estávamos fazendo o culto da virada aqui, nós já estamos entrando em setembro, irmãos. Está acabando, daqui a pouco acabou o ano. Cada dia que passa, a volta de Jesus está se aproximando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre isso logo aqui, sobre o arrebatamento. O que significa isso? Então hoje nós temos a oportunidade. No livro de 1 Coríntios, deixa eu ler rapidamente aqui para nós orarmos. Os irmãos da ceia podem começar a se preparar. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o cálice, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Hoje é uma noite de nós examinarmos o nosso coração. Ceia não é uma noite de tristeza, irmãos. Ceia é uma noite de alegria, de celebração, de ficarmos felizes pela oportunidade que Ele está nos dando. Hoje esses novos irmãos vão ceiar conosco pela primeira vez, amém? Que privilégio, irmãos, que privilégio podemos participar da mesa do Senhor, de adorarmos o Senhor. Então é uma noite de renovarmos a nossa aliança com Ele, o nosso compromisso, nosso chamado, nosso coração na presença dEle, de dizer: Senhor, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero te declarar que eu quero continuar nos teus caminhos, eu quero continuar no teu propósito, eu quero continuar na tua palavra. Não é para você examinar e falar: eu tô meia boca. Então tá meia boca, irmão. Então vamos ficar a boca inteira. Amém? Você está meio mancando? Vamos firmar os pés. Vamos levantar a cabeça e vamos dizer assim: Senhor, o Senhor é quem é a minha força, e eu vou seguir junto com o Senhor, e eu sei que o Senhor vai me ajudar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Quero te convidar a não sair do seu lugar, mas ficar em pé. O pessoal da música, por gentileza.